Salmo 107. Veja aí. Vai falar só de água hoje, viu? Quem saiu cego aqui vai sair encharcado. Salmo 107, verso 4. Vê como Deus abençoa a igreja. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminho solitário. Não acharam cidade que habitassem. Pessoa errante. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. O povo era errante e perdido, faminto e sedento. Versículo 6. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. No versículo 4 diz que estavam desgarrados. O versículo 7 agora diz que Deus levou eles por um caminho direito. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem estava errante, a bênção chegou e Deus disse: vai guiando. É por aqui, ó, tu não vai errar o caminho não, vai fazendo aqui, ó, como eu estou mandando. No versículo de número 9 diz: pois fartou a alma sedenta. Quem estava com sede? Jesus. Isso aqui é um salmo messiânico apontando para ele, mas Deus falando aqui no deserto. Através da sua bênção, dessedentou o povo, e o povo ficou também sem sede. E aquele que era faminto, o versículo 9 diz que ele encheu de bens a alma faminta. Ele é caminho, ele é pão e ele é água. A bênção de Deus completa para a vida da igreja. Salmo 23, bem conhecido nosso, diz que a gente está com a cabeça quente, querendo ficar estressado. Jesus faz o quê? Ele é que é o nosso pastor. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele é especialista em fazer isso, porque ele mesmo, Deus, se intitula como fonte. Vá lá para o profeta Jeremias. Se você quiser anotar tudo isso, você anota, porque você passa um dia lendo cada versículo desse, sua alma é alimentada. Jeremias capítulo 12, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim, Deus, me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas ou quebradas, que não retém as águas. Deus está dizendo assim, ó: o povo me tem fonte, manancial de água viva, ou seja, água corrente, e abrir mão de mim para ter uma cisterna, um poço que não tem água corrente, que está quebrado, não tem comunicação, porque essa água do degelo, eles cavavam esse poço e recebia aquela água do degelo, e ele ia entrando ali na fonte, no poço, melhor dizendo. Mas aqui, como ele era quebrado, historicamente falando, não tinha como receber essa corrente, esse fluxo em caudal. Capítulo 17 de Jeremias, também o Senhor vai se referir desta forma, no versículo de número 13, e aí os irmãos vão ver: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Então Deus se entristece, porque muitas vezes o homem abre mão das suas bênçãos, que são contínuas e ininterruptas, para buscar os seus próprios prazeres. Salmo 65, eu acho que vale muito a pena a gente ler todos esses versículos. Versículo 9: tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. É tanta água que até o buraco fica cheio, o suco. Já viu o deserto? Semiárido, sertão, é tão seco que a terra fica rachada. Mas quando Deus manda muita água, até o que está rachado fica cheio. Isso aqui é uma aplicação também, que até quem não crê, até quem não se envolve, até quem está atrapalhado, quebrado, destruído, vai ser também abençoado, porque é muita água da parte de Deus. E quem tem um coração duro: eu não me envolvo com isso, eu gosto de dar muita glória, falar muita língua, orar de joelho dobrado, usar saia longa, andar com o dedo debaixo do braço, isso está certo comigo. Não fale muita coisa, porque você vai pagar a própria língua, porque a Bíblia aqui está dizendo que ele amolece a terra dura com chuva.
quando começa a cair a chuva de Deus, oh Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, ai meu Deus, eu quero. Aí vem, chora, se quebranta, recebe, e daqui a pouco você pensa que vai ficar uma lama velha. Não, é Jeová colocando água no pó, porque tem crente seco que é só o pó. Por isso que ele tem medo do vento do Espírito. Porque você varre a casa, deixa a vassoura lá com a aeira para pegar a pá. Quando você vai pegar aqui em volta, o vento levou tudo. Assim é o crente carnal, só o pó. Por isso que ele tem medo da manifestação do poder. Porque se o vento de Deus der, ele escolha todo. Mas Jeová, que não perde ninguém de vista, derrama água sobre o pó, porque aí vira uma massa boa para modelar. A argila, o barro na mão do oleiro. No instante fica molinho. Me use, Jesus, eu estou aqui também, olhe para mim. Quando Isaías, que Isaías era um metido a profeta, mas ele não era aquele que vem com a prancheta trazer só os problemas. Eu aprendi isso lá em Mangabeira C, esse dia que eu falava, e o pastor lá depois falou, eu aprendi. Ele abria a boca e ficava dizendo: ai de ti, nação pecadora, ai de ti. Aquele crente que só olha o cisco que não vê a trave. Ai de ti, pecador, terrível, nojento, não serve para nada. Todo mundo era errado. Aí um dia ele foi para a igreja adorar a Deus. Quando chegou lá, não tinha gelo seco, nem tinha jogo de luz, né? Mas tinha um negócio melhor, a glória de Deus. Aí quando ele entrou, todo ancho, achando que era o tal, eita, como Deus vai quebrar alguém muito grande e mostrar que o grande é ele, e vai deixar alguém no lugar. Fica aqui no teu lugar, terra. Mas eu quero te usar, não vou te matar, não vou te ferir, não vou te destruir, não. Eu te amo, eu vou te dar vida, vou te encher, vou botar a palavra na tua boca, porque eu quero te usar. Aí quando ele entrou no templo, quando ele viu a glória, serafim voando, com 2 asas voando, com 2 cobrindo os pés e com 2 cobrindo o rosto. Ele disse: pronto, morri. Serafim, que é anjo, está se escondendo diante da glória de Deus. Ai de mim, olha como muda a história. Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, porque o meu pecado é grande. Na presença de Deus todo mundo se humilha, todo mundo se quebranta, todo mundo se abaixa, bate continência. Eu tenho a boca suja e o povo que está ao meu redor tem o lábio ainda mais sujo. Aí Jeová diz: tu não vai morrer não, tu vai viver agora, porque eu me agrado de quem se quebranta na minha presença. Anjo, vai lá no altar, porque no altar tem solução. Pega uma brasa de fogo e toca na boca de Isaías. O fogo de Deus está tocando. Quem tem língua grande para fofocar vai profetizar. Quem olha a mulher dos outros vai ter revelação. Quem faz grupinho, quem faz partidarismo vai pregar a palavra nos 4 cantos da terra. É fogo, toca na boca do profeta, porque eu quero usar ele na terra, assim diz o Senhor. Diga aí para seu irmão: tem brasa para a tua língua. Sim. Ele está tocando aí, não se assuste com o fogo. Sarga sobra, abraça vai, levando sobre a rai. Alguém vai ouvir a tua voz profetizando, alguém vai te ver pregando, alguém vai te ver tendo revelação. Menina, eu nem sabia que Deus te usava, nem eu, mulher. Mas depois que eu fui para a igreja, dobrei o joelho, Ele derramou água e eu estou irrigada para dar glória ao seu nome. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta tarde. Quem não tem esta presença, quem não tem essa comunhão, a própria Bíblia usa até como figura de linguagem a ausência da presença de Deus como sendo a sede. Salmo 42, o salmista estava, ou os salmistas, porque esse salmo é do filho de Corá, estavam no deserto da Judéia. Escrevem esse salmo aqui: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A situação aqui era tão caótica que os salmistas dizem que o alimento deles eram as próprias lágrimas de dia e de noite.
Sabe o que é um crente sedento? Que chega num culto e diz: Deus. Porque veja bem, quem está sem a unção, sem a comunhão, ele não percebe que está assim. Quando você vier para a igreja e sentir um negócio meio ruim assim, meio estranho, no culto, dizer: meu Deus, será que sou só eu? Eu não estou sentindo nada aqui. Se alegre, é porque você ainda tem a presença de Deus. Porque quem convence a gente é o Espírito Santo. Quando você sentir esse incômodo, se alegre, porque Deus ainda está na sua vida. E Ele vai lhe dessedentar. Ele vai fazer você sentir, é na alma. Às vezes a gente está pregando, né? Aí Deus toma assim, diz: fulano, dê um abraço ali em Beltrana. E aí vai o vaso, todo sem jeito, ainda quer te fazer, quer profetizar, quer chorar, até querer que seja por Deus também. Mas o segredo ali não é nem um abraço físico, é que Deus está dando um abraço na alma. Porque depois a pessoa sai e o abraço terminou. Tem coisa ainda pior, de alguém que abraça com os tapinhas nas costas, pela vontade estava empurrando. Deus não faz nada disso. Deus abraça a nossa alma. Ele pega as nossas sensações, nossas emoções, nossos sentimentos, que a gente não consegue nem controlar, e diz: é tudo meu, eu estou aqui contigo neste deserto, eu sou teu, tu és meu, te alegra. Sente o ribeiro passando, eita, tu és servo, olha aí. Eita Jesus, eu estou aqui, eu só sobrevivo com a tua presença, eu não quero mais nada, eu estou com tanto problema, estou desempregado, enfermo, querendo salvação, livramento, mas não dá nem tempo de pedir. Dobra o joelho e fala: Jesus, eu quero sentir a tua presença, porque o resto é complemento. Eu quero a glória, eu quero o poder, eu quero o manto de mistério, eu quero o renovo. Ele abençoa e todas as outras coisas são acrescentadas. É porque a gente hoje vem para a igreja geralmente pedir coisas, esquecendo de transmitir a Deus esse anelo pela presença dele. Tem gente que dobra o joelho como se o altar de Deus fosse um bacão de mercadinho, e começa logo a pedir a Deus: me dê meia barra de queijo coalho, uma bandeja de ovos, 10 pães. Olha Deus, veja aí, amanhã eu tenho uma prova, eu quero tirar uma boa nota, nem estuda, só pede para Deus nesse meio suar, né? Olha Deus, eu quero um emprego, para ganhar não sei quantos mil, trabalhar só 6 horas, nem estuda, rapaz, como é que vai ser isso, né? Aí chega no altar de Deus, é só pedir, me dê aí Jesus, me dê aquilo, todo seco, não tem nada. E Deus falando: e a minha presença, tu não quer mais não, é? Porque quem tem a minha presença, já tem tudo. Pode estar onde for, pode estar na fornalha de fogo, não vai sentir nem o cabelo pegando fogo, meu Deus. E alguém vai dizer: o que é isso, meu? É máscara, não é milagre, é porque eu estou ungido. O fogo não pega, só o fogo de Deus. Porque o fogo de Nabucodonosor era fogo estranho. Ele queimou a roupa dos meninos. Tinha uns cintos que eles ficavam presos. Aqueles eram da Babilônia. O fogo pegou no cinto, mas não pegou no menino, para demonstrar que o fogo queimava, mas não queimava o que era dele. Por quê? Porque o que era dele ele cuidava. Ele estendia a mão e ninguém podia fazer nada. Esse é o Deus que abençoa a igreja. Os irmãos verem aí Joel capítulo 3, versículo 18. Mais água para a vida da gente. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, vai falando que iria mandar água sobre Israel. Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, penúltimo livro, capítulo 14, no versículo número 8, também vai deixar uma palavra para nossas vidas. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Vai ser tanta água que vai ter água na época de água e água fora da época de água. O Antigo Testamento estava apontando para o que ia acontecer no Novo, apontando para Cristo, que viria cumprir esta promessa de Deus, Ele que é água viva, como uma das suas famosas declarações: eu sou. Isso a gente vai ver depois. E é interessante, voltando lá para Ezequiel capítulo 47, que Deus vai deixar sinal de que este ribeiro está passando. A água que Deus está derramando em nossas vidas, ela começa aqui dentro do templo, mas ela não só se detém e se retém aqui, ela também se ramifica,
se estende para depois do culto acabar e quando nós voltarmos para a nossa atividade. Esta é a nossa alegria, é que a bênção de Deus é contínua e ela não se prende a barreiras físicas, geográficas, culturais, financeiras, nenhuma barreira que você puder imaginar, nem menos as psicológicas. E nesta visão que Ezequiel teve do ribeiro de Deus, o capítulo 47 diz que por onde a água passava, levantavam-se árvores na banda direita e na banda esquerda. Alguém muitas vezes não compreende o agir de Deus na vida da igreja. Alguém não compreende a capacidade, a medida do que Deus está reservando para nós. Não entende o que é o choro, a lágrima que cai, o joelho que dobra, a Bíblia aberta, a meditação, a reflexão na palavra, a comunhão, a renúncia, a abnegação, a santificação, a união entre os irmãos. Isso é o ribeiro de Deus produzindo vida. Mas quem não crê, quem não entende, vê o sinal, o reflexo, a evidência desta bênção. Qual é este sinal? São estas árvores. E a Bíblia diz que elas produziam fruto para alimento e a sua folha servia de remédio. Então alguém que não se sentia, não se envolvia, passou a ser beneficiado também com essa sorte de bênçãos. E era tanta bênção de Deus que o rio vai desembocar no Mar Morto, que é um mar conhecido por sua alta salinidade. Não tem peixe, não tem molusco, não tem crustáceo, não tem alga, não tem nada, só água e sal. Mas na profecia Deus usa a boca do profeta e diz que o rio ia chegar lá, e aonde tinha muito sal, ia passar a ter muito peixe e muita vida. E os pescadores, desde o lado oriental até o lado ocidental, iriam estender as suas redes em qualquer ponta do mar, e quando puxasse obteriam peixes em grande quantidade. Alguém olha para o ribeiro e não vê nada, mas quando lançar a rede, vai ver a vida. Alguém olha para a vegetação e só vê as árvores e não entende, mas tem um segredo subterrâneo, tem um segredo no subsolo, tem um fluxo que vai serpenteando a cidade de Deus e evidencia a sua glória. Mas sabe por que o mundo não entende isso? Porque o mundo é imediatista. O mundo é dado às evidências materiais. As pessoas ostentam o que elas têm, porque o que elas têm é pouco. Quem ostenta uma garrafa d'água é porque só tem aquilo. Para onde vai é com ela. Tira foto de tudo. Eu e a minha garrafa d'água é porque só tem aquilo. Tem até uma teoria sociológica que diz que as pessoas no Brasil preferem comprar carro do que casa, porque casa você não tem como levar para onde for. Mas o carro não, você leva, ainda pendura a chave, as pessoas veem e dizem, olha, tem dinheiro. Mas às vezes a casa não condiz com o carro, a qualidade. É uma teoria sociológica, ciência diz isso, né? Alguém do mundo, e às vezes até crente, vai para todo canto com uma garrafa d'água. Aqui, ó, minha garrafa, isso aqui é uma analogia, quem for espiritual que entenda. Outros têm até uma coisinha a mais, é uma jarra, ou então um tonel, ou até mesmo um carro-pipa. E olha para a igreja e diz, coitados, não tem nada. Não, é diferente, pelo contrário, a gente tem tudo. É porque a gente tem ribeiro, e ribeiro não dá para levar onde vai. Não bota na bolsa, não carrega nas costas. Oh meu Deus. Deus está, irmão, tratando com o cliente espiritual aqui nesta tarde. Alguém pensa que tu é uma coitada, mas não sabe que o que tu tem é muito, que nem tu sabe medir aonde começa nem onde termina a bênção. Oh meu Deus. E é um mistério tão grande, porque quem só tem aquela garrafa d'água, para onde for tem que levar ela. Mas tu não, tu tem uma missão muito grande. Tu está aqui, daqui a pouco Jeová diz, vá para lá, que eu vou te usar lá. Mas Deus, como é lá? Te aperreia não, eu já mudei o curso das águas. Já tem um ribeiro lá te esperando. Quando tu chegar tem muita água na terra. Eu já te abençoei. E alguém vai ver a minha bênção na tua vida. Tu crê nisso?
Entenda esta palavra, porque é mistério para a vida da igreja. A tua bênção é muito grande. Tu não vai precisar levar ela para onde tu vai, não. Porque é Deus quem está transportando. É Deus quem está dizendo: faça a curva aqui, ó. Suba pela montanha. Atravesse aqui este lugar. Chegue lá. Vai lá. Vai lá. Porque é o povo meu para ser abençoado na minha presença. Elias, profeta. Se a partir de agora não vai ter água em Israel, enquanto eu não revogar esta palavra, assim diz o Senhor, de acordo com a minha palavra. Porque ele profetizou, mas foi sob a autoridade de Deus. 3 anos e 6 meses sem água. Não tinha água nem para o rei, mas para o profeta tinha. Por quê? Porque Deus cuida. Se for lá para o primeiro livro do Reis, no capítulo 17, Deus disse para Elias: Elias, olhe, eu já preparei um caminhão pipa. Eu já preparei 20 garrafão de água. Ele já ia ficar pulando de um pé só. Ô glória, o povo não tem nem um copo. Eu tenho 20 garrafão. Mas Jeová disse: não, vai lá para Querite, porque tem um ribeiro de água passando na terra para te beneficiar. Tem um ribeiro, tem muita água para a tua vida, e eu vou te abençoar em todo o tempo, e tu vai ficar lá enquanto eu determinar. Aí depois o Deus que abriu o ribeiro fechou também. Ribeiro não tem torneira, mas Jeová, quando quer fechar, ele cria a torneira e diz: até aqui, não mais adiante, porque a bênção é só até onde eu quiser. Mas quando alguém pensou que ele não ia ter mais, Jeová disse: agora vá lá para Sarepta, porque lá eu tenho outra bênção para a tua vida. Ele circunda a bênção aonde ele quer abençoar aquele que está na sua presença. Agora sabe qual é o problema? É que na sua pequena fé, você está pedindo uma garrafa d'água. Na sua fé, você está se deixando levar por uma jarra. Entenda a palavra. Na sua fé, você está se distraindo com um tonel e fazendo tanta força para carregar esse tonel, e Deus dizendo: eu já te abençoei, e eu quero que tu tenha sensibilidade espiritual para detectar aonde está a bênção. Esta é uma tarde para a gente receber sensibilidade espiritual da parte de Deus, para sentir quando Ele está trabalhando na nossa vida, para a gente saber quando é hora de falar e quando é hora de gritar, quando é hora de ir para o monte e quando é hora de ir para o vale. Só entende isso quem é espiritual, e Deus está dando este discernimento para nós aqui nesta tarde. Encerrando esta reflexão, eu quero agora apenas trazer o caso de Isaac. Há aqui uma classe de líder e uma classe de liderado. E dentro dessa palavra tem uma porção para o líder e tem uma porção para o liderado. Tem gente que tem a bênção de Deus diferenciada, e por ter a bênção diferenciada, ele passa a ser perseguido. Ele tem tanto, e aparentemente é menos, e ele é muito perseguido, e alguém pensa que ele é perseguido porque tem pouco. Na verdade ele é que tem mais. E é por isso que ele é perseguido. Só que nem ele entende que é muito. Ele diz: mas Deus, eu tenho tão pouco. Eu não sou uma celebridade, eu não sou um bilionário, e sou tão oprimido. Assim foi Isaac. Isaac chegou por baixo. Abimeleque disse: fica aqui com a gente, homem de Deus. Tu é legal, rapaz. Porque tem gente que só gosta de estar perto do outro se o outro for menor do que ele. Se for igual, já se sente ameaçado. E se for maior, misericórdia, tem que sair daqui. Mas quem tem bênção não se preocupa não, rapaz. A fonte é inferior e superior. Se o ribeiro está pouco, pede a Jeová as nuvens que ele manda, e derrama água também por cima. Até aperreia não, tem bênção para todo mundo. Aí Deus começou a abençoar Isaac, porque a bênção estava na vida de Isaac. E Deus foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. Aquele que disse: seja bem-vindo, fica com a gente, agora disse: faz as tuas malas e vai embora, porque não dá mais para tu ficar aqui não. Aí ele disse: então tá bom, eu vou fazer minha mala e vou. E agora? O povo de Israel era nômade. Antes deles se mudarem, a primeira coisa que eles procuravam fazer era procurar um poço, porque como era região desértica, não dava para se estabelecer num lugar se não tivesse água. E às vezes eles passavam semanas pesquisando um poço antes de se mudar. Era como procurando a casa, por exemplo, a casa alugada que alguém faz. Aí Isaac lembrou de seu pai, disse: tem problema não, meu futuro está garantido. Se confiando numa bênção da garrafa, mas já tinha ribeiro para a vida dele, ele não sabia. Meu pai cavou uns poços e eu vou ser beneficiado nisso. Gênesis 26. Só que aqueles que não aceitavam a bênção de Deus na vida de Isaac foram lá e jogaram lixo dentro do poço. Porque cavar, orar, trabalhar, ninguém quer.
Agora, receber a bênção, tirar foto, ser citado, aparecer na frente, receber o leite e o mel, todo mundo é o primeiro a estender a mão. Mas a bênção é para quem trabalha, a bênção é para quem chora, a bênção é para quem é humilde, a bênção é para quem está de mão dada, dizendo: conta comigo aqui, ó, na luta ou na sorridência, eu estou aqui com você, rapaz, e só sai daqui quando a trombeta tocar. Ninguém vai receber a bênção só para ficar tirando foto, não. É para comer do mel, mas saber qual foi o suor. É para beber do leite, mas saber o gosto da lágrima. Tu que está chorando, te alegra, porque Ele está vendo o teu trabalho e está satisfeito com o que tua mão está fazendo para Ele. Entulharam, jogaram lixo lá dentro. Isaac disse: não tem problema, eu vou continuar cavando. Aí foi e cavou. Porque quem tem chamado de Deus não se preocupa com reunião, não se preocupa com maldição, macumbaria, cara feia. Pode virar a cara, dar um giro com a cabeça de 180 graus, é até um perigo, não vai voltar mais nunca para o lugar. Mas se aceitar ou não, a bênção de Deus está com a igreja. Aonde ela chegar, Deus vai fazer prosperar. Se quando você chegar, alguém disser: que bom, Deus vai lhe abençoar. Se quando você chegar, alguém fizer: vixe, Deus vai lhe abençoar do mesmo jeito. Não tenha medo de cara feia, porque o leão da tribo de Judá está contigo e ele está abrindo o caminho para você passar. Jogaram lixo. Isaac disse: não tem problema, a gente vai cavar. Quando cavou, quem não tinha cavado, mas tinha entulhado, chegou e disse: eita, coisa boa, o poço é da gente. Ele disse: é. Se fosse dia de hoje, ia botar áudio no zap, ia chamar a polícia, ia fazer baderna, panelaço, o que fosse. Mas não, ele disse: ei, tu está reclamando do poço, mas não estou preocupado com o poço não, porque quem manda em mim é o dono das águas. Fica com a unidade, fica com o varejo, que eu estou com o atacado, que é o de Jeová. Eu vou trabalhar, Ele vai me dar força. Pegou o pá, disse para os seus companheiros: vamos cavar em outro lugar. Alguém ficou só olhando. Trabalho, luta, choro, medindo, fotografando. Ó para aí, abechalhado, só quer ser. Olha só, parece que é a melhor, só quer cantar, só quer profetizar, só quer dar lugar, parece que é só ela. É não, meu filho, estou fazendo a minha parte, já vai fazer a dele. Quem tiver comigo vai ser beneficiado também, não adianta. Quando cavou, que a água apareceu, os filisteus chegaram e disseram: o poço é da gente. Ele disse: tem nada não, rapaz, pode ficar aí também com o poço, eu vou continuar trabalhando. O que eu acho interessante é que na terceira vez que Isaac cavou, não apareceu mais ninguém para competir com ele. Quem era para ficar cansado, meus irmãos e minhas irmãs, era quem estava cavando. Quem estava cavando, chorando, suor no deserto, era capaz de dizer: Isaac, a gente quer mais não, rapaz, deixa para lá esse negócio, cada um vive a sua vida. Mas quem cansou foi os opositores. Alguém vai cansar de não fazer nada, alguém vai ficar cansado de se levantar contra a tua vida, alguém vai ficar cansado de colocar defeito no ministério de Deus na tua vida. Por quê? Porque não adianta, é tapando o poço embaixo e Jeová dizendo: os lençóis freáticos são meus, água me obedece, brota ali. Eu vou colocar aqui concreto, aqui ela não canta, aqui ela não profetiza, aqui ele não prega, aqui ele não dá lugar, nada. Jeová diz: a água de marcha ré, sobre a arabadaia, e entra aqui eu vou botar uma tonelada de areia, pode botar, eu vou dar ordem à água, e ela vai esguichar, é água em cima e embaixo, que os lençóis freáticos é dele. Abre a tua mão nesta tarde para receber pá, tu crê? Meu Deus, o que é isso? Recebe pá na mão direita e recebe pá na mão esquerda. Jeová vai te dar o mapa e vai dizer: cave aqui, minha filha, sobre a erga, cave aqui, meu filho, eita, sobre a raio. Alguém vai dizer: mas aqui não tem água não. E Jeová está dizendo: se não tiver, eu darei a existência para abençoar a minha igreja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz para teu irmão: há um rio, e esse rio alegra a cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? Aqui pontualmente era Sião, Jerusalém.
Novo Testamento, ele fala que é o santuário das moradas do Altíssimo. Somos nós, o templo e morada do Espírito Santo. Você está vendo cada crente aí sentado? Deus não está lhe dando uma garrafa d'água, nem está indo com um regador na sua cabecinha. É Ribeiro que está passando aqui, ó. Meu Deus. O anda sobre erga sobre a canaraciá. Há um abraço, há um afago, há um consolo de Deus na vida. Erga sobre a candorevia razaui. Deus ainda assina a alma e vai dizendo: eu sou na tua vida, meu Deus. É sobre a raio, ouve a dorianda rai. Não é estação não, ei, da forga sobre a pleplerério. Alguém diz assim: ela vai sair, Sadai, ele vai ficar só esse ano, vai nada. Eu estou renovando a força e dizendo: receba a graça, meu filho, receba a graça, minha filha. Erga sobre a candaracia. Eu vou profetizar porque Deus está mandando. Eu nunca disse isso. Eu quero dizer para Cássio e quero dizer para a irmã que eu nem conheço. Alguém diz assim, ó: vai chegar um tempo que não vai ter nem mais hino, vai nada. Alguém está vendo o poço, mas ele é que vai dar fonte e vai dizer: recebe inspiração da minha palavra. Eita, alguém que prega e alguém assim: vai pregar minha palavra, vai nada. Eu estou abrindo a tua mente, eu estou te revelando o mistério, eu vou te envolver no manto novo. Alguém diz: eu quero isso, menina, é muito poder. Alguém está sendo regado e está seco, mas a igreja, ela está encharcada nos ribeiros, caudais e anados, fluxos do céu. Tem água de Deus aqui nesta tarde. É mistério, só entende quem é espiritual, só entende quem é do manto. O rio está serpenteando cada um. Eita, mas quem está sentado aqui, o rio faz. E quem está lá, ele faz uma curva e diz: aqui também eu estou alegrando, diz o Senhor, a minha cidade. Tem um regador do céu aqui, tu crê? Eita, pastor Emanuel, eita, que mistério glorioso. A liderança está sendo regada. É novidade, é novidade, é novidade. Alguém vai ver só o salgueiro, alguém vai ver só a erva, alguém vai ver só as plantas. Menino, o que foi isso? É enxerto, não, é plantação, é carvalho de justiça, é a igreja prosperando no poder de Deus. Receba graça nesta tarde, receba consolo na sua alma, porque é de graça da parte do Senhor.